Começamos então o Liberdade e vamos direto até o Rio de Janeiro ouvir o jornalista e nosso comentarista Fernando Molica na chuvosa capital do Rio. Por aqui é uma chuva danada, paulista com asfalto molhado o tempo inteiro. Por aí também pelo jeito, não é, Molica? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Pois é, outubro e novembro têm sido muito chuvosos aqui. Meio São Paulo, né? Virou a garoa carioca, né? Mais até do que garoa, que a chuva hoje estava meio apertada já. Mas vamos lá. As represas é que agradecem, né? E a gente do lado de cá tirando a poeira do guarda-chuva, das sombrinhas e tudo mais. Bom, vamos em frente, trazer aqui para você que nos assiste ao vivo por meio da televisão ou do rádio, da CNN Rádio, e também para o nosso opinador, comentarista Fernando Molica, o primeiro assunto. Senadores apresentaram um texto alternativo à PEC dos precatórios, ampliando o Auxílio Brasil para 21 milhões de famílias para que 21 milhões de famílias recebam o benefício. O texto contém uma emenda substitutiva que propõe a retirada das despesas com precatórios do teto de gastos do ano que vem. A proposta foi elaborada pelos senadores Alessandro Vieira, José Aníbal e Oriovisto Guimarães. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu de forma contrária a essas modificações que ele considerou um grande erro. Molica, teremos então uma nova votação apertada agora no Senado, justamente como ocorreu na Câmara dos Deputados? De que maneira você enxerga aí esse início de debate? Olha, a tendência é haver uma votação apertada, como na Câmara, caso não haja um acordo. Ao contrário, diferentemente do que ocorreu na Câmara dos Deputados, que o projeto básico foi aprovado, no Senado está havendo muita discussão. Está havendo muita conversa, muita discussão, muito bota aqui, tira dali, como se falou há pouco, até na possibilidade de se fatiar a PEC para que uma parte dela entre em vigor imediatamente, que aquilo que corresponda ao aprovado pela Câmara entre em vigor imediatamente, uma outra parte seja negociada. Aí tem até essa situação até engraçada, né, que é tirar os precatórios, o pagamento daquelas despesas determinado pela Justiça, tirar os precatórios da PEC dos precatórios. Enfim, há uma criatividade legislativa que chega a ser até interessante, Elisa. E você acredita que a liberação de 99 bilhões de reais vai mesmo garantir o Auxílio Brasil para, então, 21 milhões de brasileiros, Molica? Pois é, essa possibilidade, né, que eu até estou brincando, chamando de teto solar, né? Tem um teto, lembra que os carros, né? Os carros têm teto solar, você abre o teto, alguns carros têm, você abre o teto ali em cima e muda a estrutura do teto. Começa a entrar sol, que quebra a lógica daquele teto. Então, se tirar esse dinheiro, se tirar os precatórios, o pagamento dos precatórios do orçamento, esse dinheiro reservado para pagar os precatórios poderia ir aí para o Auxílio Brasil, para ampliar o Auxílio Brasil. Não apenas no valor, né, chegar aos R$400, como também aumentar o número de famílias beneficiadas, que é aquela questão fundamental. O Bolsa Família, ele beneficiava, né, porque o governo acabou com o Bolsa Família, cerca de 17 milhões de famílias. O auxílio emergencial já chegava aí ultimamente a 38 milhões de famílias. E o Auxílio Brasil, é tanto nomezinho, né, tanta coisa complicada, o Auxílio Brasil prevê um aumento dos 17 milhões do Bolsa Família para um pouco mais, em torno de 19. Então a ideia é aumentar, chegar talvez a 21 milhões. De qualquer forma, umas 15 milhões de famílias vão ficar fora desse novo auxílio, o que é uma questão muito grave, muito preocupante diante da situação, da grave situação social que a gente está vivendo, Elisa. 8 horas e 34 minutos. Vou trazer então o próximo assunto aqui, Fernando Molica, para a gente falar que o Senado Federal aprovou por unanimidade o projeto de lei que equipara os crimes de racismo e de injúria racial. Para muita gente, de repente com baixo acesso à informação, muita gente achava que era a mesma coisa, mas não é, viu? Injúria racial é uma coisa e racismo é outra. Mas agora existe aí, de alguma maneira, colocar tudo no mesmo pacote e que beneficie, lógico, o combate às questões raciais. De acordo com o projeto, então, será considerado a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia,
ou procedência nacional. A matéria segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Fernando Mollica, na prática, no nosso mundo real, o que mudaria comportamentalmente as questões de ofensa, de discriminação, de pessoas pararem de achar que por alguém ser negro ou ser branco, ou ter uma outra raça, ou ser deficiente, ou inclusive ter uma outra orientação sexual, para a gente conseguir fazer essas pessoas pensarem que esse tipo de diferença não deve acontecer? No mundo real, vai ter algum efeito essa aprovação do Senado? Não, a tendência é que tenha, porque aumenta a pena. Né, aumenta a pena. Hoje, a injúria, só para explicar, hoje a injúria racial, ela está no Código Penal, ali naquele capítulo dos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Então, quando injuriar alguém, ofender essa dignidade ou decoro de alguém. E tem um agravante hoje na lei, se essa injúria consiste é feita com base em algo relacionado à raça, cor, etnia, religião, origem, há um agravante, mas a pena é uma pena pequena, vai de a reclusão de 1 a 3 anos e mais uma multa. Se pelo esse projeto que foi aprovado pelo Senado, vai agora para a Câmara, transforma isso, coloca esse crime de injúria racial na lei que prevê os crimes raciais, que prevê o preconceito racial, que hoje essa lei, ela trabalha a ideia do preconceito muito quando alguém é impedido de entrar em determinado lugar por conta da sua cor, da sua etnia, por causa da sua religião, quando alguém é impedido de conseguir um emprego ou de obter uma promoção, quando o racismo ele se manifesta de uma maneira de complicar a vida daquela pessoa. Então, pelo projeto, a própria ofensa racial também passa a ser considerada racismo. Entra na lei dos crimes raciais. E aí aumenta a pena. A pena que sai de 1 ano a 3 anos vai para 2 a 5 anos de prisão e multa. Então já complica mais a vida. As pessoas vão pensar melhor antes de cometer esse tipo de crime. E como você bem frisou, bem, primeiro, essa mudança na lei vai ao encontro de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que também considerou a injúria racial imprescritível, ou seja, esse crime cometido hoje pode ser punido daqui a 10, 15 anos. Esse crime não acaba, ele permanece ao longo do tempo. E outra decisão, uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, também equiparou a homofobia ao crime de racismo. Então, são maneiras para educar um pouco. As pessoas precisam, é importante isso para a sociedade aprendeu um pouco na marra aquilo que nem deveria existir, mas é importante colocar na lei para que as pessoas pensem mais antes de cometer esse tipo de crime. Elisa. E as leis só existem justamente porque naturalmente as pessoas se desrespeitam, né? Estou aqui generalizando, mas evidentemente existem exceções. Se nós nos tratássemos com respeito, com amor, compreendendo que cada um pode ser aquilo que quiser e a gente deve aceitar a maneira como cada um nasceu, nem precisaria existir uma punição. Vamos combinar? Mas, como existem esses seres humanos, a lei precisa ser sempre discutida e ter avanços. Na prática, essas questões de punição, Mollica, podem acabar baixando a bola um pouco de quem faz brincadeirinha boba, de quem comete esses crimes de racismo, porque quando essa punição aumenta, você acredita que a pessoa então dá um passo atrás? Olha, a gente nota, né, que hoje a situação no Brasil, que ainda é um país racista, é um país preconceituoso, é um país homofóbico, a situação pelo menos no grau de denúncia, né, de punição, é mais relevante do que havia há 5 a 10 anos. Né? Quando a gente vê que nos estádios as agressões, os gritos homofóbicos eram muito comuns. Hoje em dia, há punições para a torcida, há punição para os times cujas torcidas fazem esses gritos. Então, há um elemento importante que foi o celular. Né? Ontem mesmo a gente noticiou aqui na CNN o caso de um negro, militante negro, que foi alvo de discriminação por parte da polícia militar. Então há uma condenação social maior, há uma consciência maior. E isso é preciso, não tem jeito. Eu até costumo dizer brincando, o Japão, que a gente vê sempre como um país onde as pessoas obedecem às leis, tem um respeito muito grande à legislação, e respeitar a legislação é respeitar o outro, é respeitar a sociedade, mas de uma hora para outra, o limite de velocidade lá acabar nas estradas, eles viram brasileiros rapidinho. Ninguém gosta. Essa questão da lei, ela é importante para determinar parâmetros, determinar
até aqui linhas que não podem ser ultrapassadas por ninguém, em nome da própria sociedade, em nome de cada um de nós. Elisa. 8h40, vamos em frente. Temos mais um assunto aqui para você que nos acompanha ao vivo na televisão, no celular, no tablet ou por meio do rádio, na CNN Rádio. Em entrevista aqui para o nosso jornal Um Novo Dia, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, disse que pretende propor um novo pacto federativo nos primeiros 6 meses de governo, caso seja eleito. Ou seja, seria uma nova organização de responsabilidades, direitos e deveres entre os níveis de governo do país, federal, estadual, municipal. Vamos ouvir então um pouco do que ele disse. Qual é a minha ideia? Ao invés de fazer uma negociação para a renitência da permanência no poder, eu pretendo propor a reforma que o país precisa nos 6 primeiros meses de governo. Porque esse é o tempo crítico em que a autoridade do presidente está recém-constituída pelo povo. Eu proponho que essa negociação seja feita ao redor de um novo pacto federativo, em que os governadores e prefeitos serão chamados para intermediar esse novo desenho do pacto federativo, que está fracassado hoje no Brasil, os estados estão quebrados, os municípios quebrados e o povo pagando caro pela precariedade das questões do serviço público. Novo pacto federativo, então, para compensar o que Ciro Gomes chamou de cenário fracassado, não é? E os estados estarem quebrados. De que maneira você avalia essa sugestão, Fernando Mollica? Olha, ninguém pode ser contra pactos, né? Mas o Ciro Gomes, que é um político muito experiente, ele foi propositadamente genérico nessa afirmação. Porque quando você faz um pacto, quando você faz um acordo, sempre você dá um pouco mais de vantagem para um lado e algum lado se julga prejudicado. Então sempre fica difícil você conseguir essa concertação, esse equilíbrio. Só a gente vê a dificuldade que se tem para uma reforma tributária ampla aqui no país. E essa maluquice, empresários que têm negócios em vários estados sofrem muito, porque a alíquota de ICMS num estado é uma, a alíquota em outro estado é outra. Na hora que o produto vai de um lado para o outro, dá uma confusão danada, é difícil planejar, é difícil organizar, há variações muito grandes no país. Agora, na hora que você tenta arrumar, dá muita confusão. Existe uma proposta de reforma tributária no Congresso, até de unificação de impostos, que municípios grandes reclamam, acham que vão perder receita se o ISS, que é um imposto municipal, entrar nessa história. E daí o papel do governo central. O governo central tem que tentar organizar essa confusão, conciliar diversos interesses, procurar minimizar perdas, algo que o atual governo não está fazendo. Isso é relevante. Você não vê o presidente da República que fica tão preocupado com essas questões de comportamento, fica tão preocupado ali se na prova do Enem haverá uma questão que trata de homofobia, que trata de racismo. Ele fica tão preocupado com isso e agora ele não participa dessa tentativa de ser uma espécie de maestro nesse processo. Conversar com estados, com municípios, até porque ele não fala com boa parte dos governadores. Não importa que governadores sejam adversários do presidente da República ou prefeitos sejam adversários. O que importa é que você tem que ter uma tentativa de ajustar isso, de diminuir perdas. Olha, o município aqui vai perder com essa mudança, a gente dá um jeito, a gente bota mais dinheiro aqui, a gente dá um jeito, conversa, porque seria um interesse nacional. Então, é claro, essa proposta do Ciro, ela é sempre bem-vinda, mas de um modo geral ela não é aplicada, porque há uma dificuldade dos governos em conseguirem isso, não só do atual governo, outros governos também falharam, porque aí há questões locais, há um interesse nacional maior, mas há interesses regionais, interesses municipais, interesses pessoais dos próprios políticos. Agora, a disposição de conversar, como o Ciro aí anunciou, é importante, é razoável, tomara que isso dê certo, independentemente de quem venha a ser o presidente a ser eleito no ano que vem. Elisa. Fernando Mollica, me despeço então da chuvosa cidade de São Paulo para a chuvosa cidade do Rio de Janeiro. Bom fim de semana, obrigada sempre e principalmente por mais uma semana aqui com a gente. Obrigado, bom fim de semana aí para todo mundo. Sextou! Ressalto sempre para você que nos assiste que todas as opiniões que são emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.